Fala, paizão, como que ficam seus investimentos com a taxa Selic agora em 13,25? Esse vídeo será bem prático e breve para dizer você, pai investidor, o que você fará com a sua grana com essa queda atual da taxa Selic e como estão as perspectivas do mercado financeiro. Antes de falar sobre a queda, vamos lembrar o que é a taxa Selic. Entender o que é a taxa Selic e como ela afeta os seus investimentos é fundamental para todo e qualquer investidor. Isso porque esse índice tão falado no mercado financeiro, ele acaba influenciando o comportamento não só do investimento, mas também de outros indicadores, como a própria inflação, que é o IPCA, e também o CDI, que é um dos principais indicadores dos investimentos. E ao entender como funciona a taxa Selic, como as quedas e aumentos influenciam o mercado financeiro, vai ficar mais fácil você usar ela a seu favor para você poder ganhar mais dinheiro. A taxa Selic meta é o principal instrumento adotado pelo Banco Central para conduzir a política monetária e controlar a inflação. Então a taxa Selic é a principal taxa de juros da economia, sendo responsável por regular todas as outras taxas do país. Então, quando a Selic sobe, significa que aumentou o custo do dinheiro, o que desestimula os investimentos e influencia de forma negativa na geração de empregos e outros parâmetros econômicos. Então, sempre que se fala sobre queda da Selic, referimos à taxa meta, que é definida nas reuniões periódicas do Copom, como aconteceu recentemente, dia 2 de agosto de 2023. Então, a taxa Selic é o principal instrumento da política monetária do Banco Central para poder controlar a inflação. Então, por isso, a equipe do Copom, que ela se reúne a cada 45 dias para decidir os rumos dos juros para o período seguinte dos outros 45 dias. Então, nesse momento, você verá notícias, por exemplo, de que, poxa, a taxa Selic caiu. E os resultados da economia do Brasil e os movimentos dos mercados nacionais, eles podem influenciar essa taxa, que já chegou a 14% em 2015. Com esse parâmetro estabelecido, os bancos eles conseguem determinar qual será a taxa de juros dos empréstimos diários que eles fazem um para os outros. Então, por ser um índice importante, a taxa Selic ela acaba afetando diversos tipos de investimentos que eles estão indexados a ela, principalmente os investimentos de renda fixa que a maioria das pessoas investem. Quando existe queda na taxa Selic, significa que o Banco Central quer estimular o consumo e reduzir o valor do crédito. Dessa forma, as pessoas buscam mais por empréstimos e financiamentos e fazem a circulação do dinheiro aumentar. Já a inflação ela acaba sofrendo efeito contrário e tende a aumentar quando a Selic acaba caindo. Então, para as empresas, a Selic baixa faz com que o endividamento caia e a capacidade de desenvolvimento acaba subindo. No caso dos investidores, o corte de juros ele acaba afetando diretamente o rendimento dos investimentos em renda fixa, por exemplo, como o Tesouro Direto. Mas, por outro lado, acaba significando uma grande oportunidade de ganhos na renda variável. No caso do Tesouro, por exemplo, o título que mais acaba sendo influenciado por esses movimentos acaba sendo o Tesouro Selic, que tem um rendimento semelhante ao comportamento do índice. Outra aplicação que sofre os efeitos negativos imediatos com a queda da Selic, como aconteceu, é a poupança. Em momentos de taxa abaixo de 8,5% ao ano, ela acaba rendendo 70% da Selic. Ou seja, quando mais a taxa Selic cai, menos ainda rende a poupança. Mais motivo para que ela deixe de ser considerada um bom investimento. Agora que você entendeu bem sobre a taxa Selic, vamos falar sobre a recente queda que aconteceu no dia 2 de agosto de 2023. Essa é a primeira vez que a autoridade monetária ela faz uma redução de juros desde agosto de 2020, quando o Banco Central baixou a Selic para a mínima histórica de 2% ao ano. Nessa nova etapa política monetária, a expectativa é de que o cenário fique mais amigável para os ativos de risco, ao passo que os investimentos, os rendimentos em renda fixa, eles diminuam junto com os cortes da Selic que são previstos. Então, sob a pressão do governo e empresários, a Selic foi reduzida para 13,25% ao ano, na última reunião do Copom, e o Banco Central ele baixou em 0,5% ao ano na taxa Selic, e a primeira redução desde 2020, como eu disse para você. Ou seja, essa é uma oportunidade para quem está querendo de fato entrar na renda variável. E na época, né, quando estava em 2% por causa dos efeitos da pandemia e tudo mais, isso foi um incentivo para poder não incentivar tanto o consumo e também não estourar a inflação naquele período. Foi uma medida muito boa, tanto que o governo brasileiro foi um dos mais efetivos no controle da inflação em relação aos outros países. Além disso, né, a gente ficou enfrentando essa taxa Selic de 13,75% durante muito tempo, né, foi quase 12 meses. E nesse período a renda fixa acabou se tornando protagonista na carteira da maioria dos investidores, enquanto os ativos de renda variável precisaram lidar, né, com o aumento dos resgates. E as empresas também sofreram com a alta das despesas financeiras provenientes do pagamento de juros de empréstimos e demais dívidas e com o aumento da inadimplência entre os consumidores. Com um novo ciclo de quedas daqui para frente, a expectativa é de que o cenário ele fique mais amigável para ativos de risco e nem tanto para renda fixa. Ao passo que os rendimentos da renda fixa eles vão diminuir com os próximos cortes da Selic nas próximas reuniões. E segundo o último
último boletim Focus, que foi publicado 31 de julho, até o final de 2024, a tendência é a Selic chegar a 9,25%. E até o final do ano, 12%. Os maiores rendimentos para os próximos 12 meses devem ser registrados somente nas LCIs e LCAs por conta da isenção do imposto de renda. E esses ativos eles podem oferecer uma rentabilidade real, quando a gente desconta a inflação do período, de 6,53%, enquanto outros ativos, como Tesouro Selic e CDB de 100%, rendem na casa de 4,9%, como segue nessa tabela que está na tela. E a Bolsa de Valores voltou para o jogo, com a valorização de mais de 10% no ano e atingindo mais 120 mil pontos no último pregão. Esses cortes da taxa de juros acabam influenciando ainda mais o mercado da renda variável. Então a perspectiva daqui para frente é de que a Bolsa de Valores continue uma trajetória bem positiva, com destaque para segmentos que até então eram pressionados pela alta de juros. Então, com a queda da Selic, a tendência é que os investidores procuram mais risco e direcionem para investimentos na Bolsa de Valores. E os setores que tendem a se beneficiar, né, com essa queda da Selic são os mais sensíveis à taxa de juros, como o próprio varejo, que estava muito depreciado e que deve ficar atrativo a partir de agora. Então, é muito importante, paizão, se você está começando a investir no mercado financeiro, muito importante você buscar uma diversificação do seu capital. Primeiro, antes de ficar pesquisando qual que é a melhor ação, o melhor fundo imobiliário, para você aproveitar a queda da taxa Selic, foque primeiro em construir sua reserva de emergência. Lembre-se que a reserva de emergência é pelo menos 6 vezes o seu custo de vida mensal. Então, vamos supor que você tem um custo de vida mensal de R$8.000, então tenha pelo menos na renda fixa, que seja um Tesouro Selic, ou um CDB de 100, 102, 104% do CDI, tenha pelo menos esses R$40.000. Porque se você tiver qualquer dor de barriga ou qualquer imprevisto, que seja perca de emprego ou qualquer imprevisto mais sério de saúde, um acidente, você utiliza esse dinheiro para você poder se manter. Após esse montante, aí você pode começar a pesquisar, entender o mercado financeiro. Se você não tiver tempo, você pode contratar um especialista, um assessor de investimento, um mentor financeiro, ou se você de fato, né, quiser aprender, estude bastante para você saber como que funciona o mercado. O mercado é muito amplo, tem muito para você poder estudar. Eu já trabalho há 10 anos no mercado e aprendo todos os dias de forma constante. E se você fizer sentido para você, se você quer aprender, né, a lidar melhor com seu dinheiro, quer aprender a cuidar melhor das suas finanças, tem um link na descrição, meu curso de Finanças para Paz. É um dos únicos cursos de Finanças para Paz do Brasil que te ensina tudo o que é Selic, o que é CDI, como investir no tesouro direto, como controlar seus gastos, como poupar pelo menos 20% por mês, como planejar uma viagem. Ensina tudo que um pai precisa para poder trazer prosperidade financeira para a família. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, já curta ele para mostrar para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante para você e seja relevante para mais pessoas. Comente sua opinião também, aonde você vai investir seu dinheiro agora com a queda da taxa Selic e também com a perspectiva dela continuar caindo nas próximas reuniões do Copom, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para poder mostrar para elas como que vai ficar o mercado financeiro daqui para frente. Beleza, paizão? Te espero até o próximo vídeo.